pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre física, ainda dentro do estudo da mecânica e do movimento retilíneo uniforme. Eu sou a professora Nubia Klein de Oliveira, a tia das exatas. Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender a fórmula básica, a primeira formulazinha que a gente aprende em física, né? Então, o que denomina um movimento retilíneo? Nós já estudamos na aula passada sobre trajetória. Retilíneo é uma reta, certo? Não faz curva, não faz uma circunferência, é uma reta, retilíneo. Uniforme. Nós chamamos de uniforme quando a velocidade não varia. Então, durante todo aquele trajeto, né, durante todo aquele tempo que eu estou estudando naquele corpo, ele permanece com a mesma velocidade. Então, não tem aceleração, né, que a aceleração é mudança de velocidade. Então, a aceleração no movimento retilíneo uniforme ela é zero, certo? A primeira formulazinha que a gente aprende em física é velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? Né? A distância, né? A posição final menos a posição inicial, que vai dar o total da distância que foi percorrida, sobre, né, dividindo pelo tempo final menos o tempo inicial, né, que é o tempo que terminou, menos o tempo que começou o estudo do corpo, certo? Então, essa formulazinha vocês têm que gravar e tem que levar dentro do coração de vocês, tá? Porque no início do estudo da física vocês vão usar essa fórmula muitas vezes. Então, agora nós vamos começar com um exercíciozinho para a gente ir praticando, né, e fixando na mente. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Um automóvel está se deslocando numa estrada com movimento uniforme. Movimento uniforme. Beleza? Não tem aceleração. Aceleração zero. A gente já sabe, né, que a velocidade vai ser constante. Beleza? Muito bem. Observe-se que ele gasta um tempo de 2 horas. Gente, em matemática, em física, problema, os numerozinhos eles têm que saltar os olhos de vocês. Viu um numerozinho? Tá estudando o problema, tá lendo o problema, viu o numerozinho? Marca. Ou então, copia embaixo, destaca, para você não esquecer daquele numerozinho no seu cálculo. Então, começa a treinar dessa forma. Vai lendo o problema, ó, botei até em vermelho. Salta aos seus olhos os números que você vai usar para colocar na fórmula, certo? Então, ó, tempo, 2 horas. Marca lá, tempo, 2 horas. Para percorrer uma distância de 80 quilômetros. Marca lá, 80 quilômetros. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o tempo, a gente tem a distância, beleza? Pois bem, se a gente tem o tempo total, a gente tem o ΔT. Se a gente tem a distância total percorrida, a gente tem o ΔS. Ah, qual é o valor da velocidade do carro? Muito fácil, muito moleza. A gente pega a fórmula e vamos substituir. O que a gente quer é a velocidade, a gente tem o deslocamento, que é a ΔS, a gente tem a variação total do tempo, que é a ΔT, vamos substituir e calcular. A partir daqui a física acabou, a gente começa com o quê? Matemática. Então vamos lá. Velocidade é igual. Qual é o ΔS? 80. Qual é o ΔT? 2 horas. 80 dividido por 2, 40. Qual é a unidade de medida que a gente usa para velocidade? Metros por... Não, desculpa. Aqui no caso, quilômetros. E ó, quilômetros por hora, né? Se o tempo fosse em segundo e a distância em metros, seria metros por segundo. Mas nesse caso, quilômetros por hora. Então aqui é a nossa velocidade. Vamos para a letra B agora. Qual é a distância? Qual é a distância? Vamos interpretando e raciocinando devagar. Senão a gente vai ler o mesmo enunciado um monte de vezes. Então, vamos economizar tempo. Qual é a distância? Opa, ele quer descobrir a distância, então a distância vai ser diferente, certo? Então, ele quer o quê? ΔS. Muito bem. Que o carro percorre em um tempo T de 5 horas. T de 5 horas. Em momento nenhum ele falou que a velocidade ia mudar. Vamos usar a velocidade que nós achamos na letra A, que é de 40 quilômetros por hora. Gente, é muito importante vocês escreverem, né, os valores que vocês vão tirando da questão antes de jogar na fórmula, para vocês não esquecerem nada. Tá? Qual é a fórmula? V é igual a ΔS sobre ΔT. O V a gente tem que é o 40. ΔS é o que a gente quer descobrir.
E o ΔT é 5, né? 5 horas. Como que a gente resolve isso aqui? Vamos fazer o nosso xzinho, né? 40 multiplica 5 dá 200. O ΔS aqui a gente subtende que tem 1, né? Quando não tem nada. Então, ΔS vezes 1, ΔS. Então, aqui a gente já tem a nossa resposta, né? Que o deslocamento é de 200 quilômetros. Letra C. Quanto tempo este carro gastaria para percorrer a distância de 120 km? Vamos marcar, né? Vamos lembrar da nossa formulazinha e vamos ver o que a gente tem e o que a gente precisa resolver. Tá? Quanto tempo? Ó, a pergunta. Em relação ao tempo. Então, eu vou lá no tempo e coloco uma interrogaçãozinha. É isso que a gente vai descobrir, tá? Gastaria para percorrer a distância de 120 km. ΔS a gente tem 120. Velocidade vamos manter a que a gente tem estudado desde que a gente calculou a A, que é 40 km por hora. E o deslocamento é de 120 km. Vamos jogar na fórmula. Velocidade, que é o 40 km por hora. O ΔS, que é o 120. E o ΔT é o que a gente quer descobrir. Para igualar as frações, vamos colocar umzinho aqui embaixo, que quando não tem nada é sempre 1. Vamos cruzar multiplicando. ΔT vezes 40. 40 ΔT igual a 120 vezes 1. 120. O T é aquele cara que não gosta de companhia. Ele gosta de ficar sozinho e isolado. Né? Então, ele está chutando esse 40 para o outro lado. Né? Então, quando a gente tem um número multiplicando, quando a gente joga para o outro lado do igual, ele passa fazendo a operação inversa, que é divisão. Isso aqui é matemática básica, tá, pessoal? Então, ΔT é igual a 120, né? Não gosta de companhia, chutou 40 para o outro lado. 40 para o outro lado, está multiplicando para o outro lado e vai dividindo. O que a gente faz? Sempre quando você tem uma fração com zero em cima e embaixo, você pode cortar, né? Corta, corta. 12 dividido por 4, 3. 3 horas. Então, a resposta, em quanto tempo esse carro gastaria para percorrer a distância de 120 km? Ele percorreria essa distância de 120 km em 3 horas. Certo? Até o próximo vídeo.